Vamos ao primeiro tema de hoje. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, entrou com uma ação na Procuradoria-Geral da República contra o senador Alessandro Vieira por possível abuso de autoridade. Vieira, vamos lembrar, era relator da CPI do crime organizado, pediu o indiciamento do próprio Gilmar, além dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. O relatório foi rejeitado pela CPI por 6 votos a 4. Gilmar Mendes destacou nessa ação a rejeição do texto pela comissão e a divulgação de nota pelo presidente do STF, Luiz Edson Fachin, em solidariedade aos colegas que foram indiciados nesse texto e repudiando o relatório. Uma condenação do senador pode resultar em inelegibilidade nas eleições deste ano. Vamos então ao debate. Deputados, muito bem-vindos. Boa noite. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Começo pelo deputado Chico Alencar. Deputado, acionar Procuradoria-Geral da República contra um senador, no caso Alessandro Vieira, é acerto ou erro do ministro Gilmar Mendes? Boa noite, Juliana. Boa noite, Coronel Ulisses. É um prazer estar aqui nesse debate com vocês. A todos que nos assistem. É um erro. Aliás, Gilmar, se isso prosperar de fato, ele pratica algo de que acusa o próprio senador Alessandro Vieira, abuso de poder, abuso de autoridade. Veja, como diz a nota do presidente Fachin, presidente do Supremo, em solidariedade a esses colegas ministros que foram indiciados no relatório reprovado do Alessandro Vieira, está aqui, textual. O exercício das comissões parlamentares de inquérito é uma garantia fundamental da democracia. Então, se alega que houve desvio de finalidade, que de fato era do crime organizado, essa CPI do Senado, e nós do Rio de Janeiro precisamos muito de um combate efetivo a isso que degenera a política do Rio e no Brasil inteiro. Se houve discordância, ou, como o Gilmar disse, o ministro Gilmar, é uma proposta tacanha, tudo bem, a crítica procede. Repito, o relatório final sequer foi aprovado. Agora, querer indiciar, mais do que isso, querer caçar a elegibilidade de um senador, como valeria para qualquer parlamentar, porque fez um texto do qual os ministros do Supremo discordam, não tem cabimento, não tem respaldo constitucional. Eu espero que isso não prospere e que o Procurador-Geral da República, um dos indiciados, aliás, indiciado não é condenação, não é julgamento, não é nem processo. Não cabe, é verdade, a uma CPI. Quem pode fazer um indiciamento e até um impeachment de ministro do Supremo é o Senado como um todo, não uma comissão parlamentar. Mas, com esses equívocos todos de desvio de finalidade da CPI, não tem cabimento, não tem amparo constitucional, soa como intimidação essa pretensa iniciativa de processar o senador Alessandro Vieira. Era melhor que os ministros do Supremo ficassem desejosos de uma CPI do Banco Master, por exemplo, e onde eles podem lá esclarecer esse suposto envolvimento de alguns deles com essa fraude bilionária. Aliás, não só eles, deputados, senadores, governantes, ministros de todo tipo, de hoje, de antes, autoridades do Banco Central, de tempos atrás, funcionários de agora. CPI do Banco Master é muito importante, é o local correto para se fazer todo esse debate e essa investigação. Não uma CPI do crime organizado. E aí, curiosamente, indiciou, né, os ministros do Supremo, Gilmar, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, e o PGR, mas não indiciou nenhum banqueiro, nenhum grande criminoso das organizações criminosas, nada disso. Ou seja, sinais trocados, e isso não pode prosperar.
Deputado Coronel Ulisses, bem-vindo ao grande debate. Mesmo tempo, mesma pergunta. Acionar a Procuradoria-Geral da República contra o senador é um acerto ou um erro do ministro Gilmar? Juliana, muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a você, boa noite ao meu amigo, colega do Parlamento, deputado Chico Alencar. Não somente é um erro, mas é uma afronta à Constituição, é um ataque aviltante à democracia. Veja bem, os parlamentares eles têm a imunidade parlamentar que é prevista na Constituição. Os ministros, eles não têm imunidade parlamentar. Eles não podem simplesmente estar usando as redes sociais ou jornais para estar fazendo política ou dando opiniões políticas, porque parlamento, parlar, é do parlamento. Então, se eles quiserem ser parlamentares, eles têm que colocar os nomes para o crivo do sufrágio universal e colocar os seus nomes em votação. Então, criticar, tudo bem, porque eu entendo que todos têm direito, conforme o artigo 5º da Constituição, de expressar a sua ideia, a sua opinião. E os parlamentares ainda mais porque eles têm a proteção da imunidade parlamentar que está sendo atacada nesse momento pelo ministro que, por se sentir ofendido, ele pede que seja aberto um processo contra um senador que está dentro da sua função, dentro da sua garantia constitucional, devidamente eleito para fiscalizar o Senado. Digo, para fiscalizar o STF. O Senado é responsável para fiscalizar o STF. É lamentável que essa atitude tenha sido realizada pelo ministro Gilmar Mendes, e lamentável também o posicionamento dos ministros que tiveram os seus nomes colocados como indiciados, porque em nenhum momento eles trataram do assunto no sentido de investigar a verdade dos fatos. Pelo contrário, eles tentaram se blindar, se autoproteger e tentar desmoralizar a CPI, tentar desmoralizar os senadores que fizeram o seu trabalho, digo novamente, constitucional. E é lamentável que não foi citado em um momento, pelo menos, a possibilidade de ser aberto a CPI do Banco Master. Porque lá, sim, temos pessoas envolvidas até o pescoço, pertencentes à Corte Suprema, ministros ali, que inclusive têm que explicar, e até agora não explicaram, sobre 129 milhões. Ministros que, inclusive, têm se mostrado bilionários, e nós sabemos que eles não são milionários, são bilionários. E nós sabemos que o único país onde ministro da Suprema Corte se torna um bilionário em razão da função que eles estão exercendo, ainda que indiretamente eles utilizem escritórios de parentes, é um absurdo isso. É algo que nós não podemos aceitar. Deputado Chico Alencar, concorda que dos dois lados as ações foram políticas, né? Tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do indiciamento colocado por Alessandro Vieira? E mais, essa troca de farpas pode impactar ainda mais essa relação entre judiciário e legislativo? Concordo. O relatório do senador Alessandro Vieira, ele é meio lacrador. Hoje em dia, nos tempos da internet, ainda mais há 6 meses de um pleito, de eleições, há uma tentação enorme para se fazer exibicionismo, para se fazer histrionismo. E aí eu fiquei surpreso com a reação do Gilmar Mendes, né, protocolando essa ação, que, aliás, se aceita pelo PGR, será analisada pelo próprio Supremo. Tá bom, Gilmar Mendes não é da primeira turma onde essa matéria seria examinada caso o PGR concorde com os seus fundamentos, que, repito também, concordando com o Coronel Ulisses, não é
constitucional isso aí. A imunidade material dos parlamentares por pensamentos, palavras, votos, propostas, relatórios, está consagrado no artigo 53 da Constituição. Então, ele já menciona, não sei se foi o ministro Toffoli, vamos discutir a inelegibilidade do senador para esse ano. É um absurdo isso. Agora, se discordar do relatório, como eu discordo, que praticamente não trata do crime organizado, essa chaga na sociedade brasileira, e aproveitou para fazer um texto final de viés político, sim, tudo bem, a crítica, repito, tanto que o relatório nem existe efetivamente, ele não foi aprovado. Aí vai ministro do Supremo, fugindo da sobriedade, da serenidade que é exigida da sua função, e diz que vai abrir uma ação para, quem sabe, tornar inelegível o senador. Isso é um desbordamento. Lembremos, recém-pesquisa do Datafolha disse uma coisa positiva: 71% dos ouvidos concordam que o Supremo é fundamental para a democracia brasileira. E o exame das tratativas golpistas mostrou isso. O Supremo agiu com firmeza, altivez, serenidade e contundência. Mas também essa mesma pesquisa considerou, parece que 77%, que o Supremo volta e meia desborda, vai além das suas atribuições, tem poder demais. E uma ação como essa só confirma esse sentimento da população. O que isso ajuda à democracia? Uma CPI desviada da sua finalidade. Não ajuda nada, fica inócua, daqui a pouco ela está esquecida. A gente espera que uma CPI do Banco Master venha para pegar todos aqueles que, de alguma maneira, estão envolvidos, inclusive, eventualmente, ministros do Supremo, no esquema lá do Vorcaro, que era muito sedutor, muito amplo, bilhões e bilhões. Agora, a CPI ela esvaziou a si própria. Por outro lado, essa anunciada ação do Supremo, ela não contribui para resgatar a imagem do Supremo Tribunal Federal, que não está boa para a população, e com razões. Então, eu acho que é uma comédia ou uma tragédia de erros. E isso não fica bem nem para o Parlamento, nem para o Supremo Tribunal Federal. Mas, reitero, eu fiquei espantado com essa ação. Acho, insisto, que ela não deve prosperar, para o bem da nossa democracia. Coronel Ulisses concorda que há um impacto na imagem do STF, mas pode haver um impacto também nessa relação entre judiciário e legislativo? Juliana, a imagem do STF ela já está comprometida. E aqui existem pesquisas que demonstram que a sociedade não tem mais credibilidade na instituição, apesar da instituição ser essencial, ser fundamental, mas o problema é que as pessoas que estão sentadas na cadeira representando essa instituição, elas não têm tido a postura que deveriam ter de isenção, né, nos seus julgamentos, né, muitas arbitrariedades que já foram cometidas, muitas violações de direitos humanos, principalmente na narrativa golpista, que não houve golpe, mas existe uma narrativa nesse sentido. Inclusive, saiu uma última pesquisa agora, mais de 50% das pessoas, diante dessa postura do STF, já não acreditam mais nessa narrativa do golpe. E nós sabemos que ali houve cometimento de alguns crimes, mas são crimes de danos ao patrimônio público, houve depredação, mas dizer que houve golpe sem a existência de armamento, sem a existência de um apoio militar, de forças armadas, eu que sou militar por mais de 30 anos, sei muito bem, conheço o Código Penal Militar de maneira profunda, e nós sabemos que ali não cabe, né, na tipificação, se for a fundo mesmo, a tipificação de golpe militar naquela situação, de qualquer tipo de ação que seja atentatória à democracia ou à abolição do Estado Democrático de Direito. Então,
O STF hoje, as pessoas que estão como ministro do STF, que representam essa instituição, elas precisam mudar suas posturas e, principalmente, no sentido de termos transparência e responsabilidade para investigar e cortar na própria carne. O STF hoje, a postura é vergonhosa. É um ministro tentando blindar outro. E o pior de tudo, nós temos um PGR que, infelizmente, tem trabalhado e contribuído para que tudo isso aconteça. Por essa razão, de maneira equivocada, de maneira, eu digo até antidemocrática, o ministro Gilmar Mendes se acha no direito de representar um senador que está no pleno exercício da sua função, da sua garantia constitucional, eleito pelo povo, fazendo o seu trabalho de fiscalização. Aí eu faço a pergunta para quem está nos assistindo: fiscalizar agora virou crime? Só quem pode ser preso é pobre, são as pessoas que têm menos recursos. Se for rico, se for poderoso, não pode mais investigar, porque até o próprio Vorcaro foi protegido num determinado momento, no primeiro momento, por esse mesmo STF. Hoje, o André Mendonça conseguiu ter a postura correta, que deve ser de todos os ministros, de isenção e de investigar a fundo, doa a quem doer. Inclusive, se algum desses ministros, se eles cometeram algum crime, tem que ser investigado. E tantos desses ministros aí também estão com vários pedidos de impeachment que o Alcolumbre está sentado em cima.